Aí ia apresentar a tela aqui, mas não deu certo, não. Mas vamos lá. Eu sou egresso, né, do Profilo, período de 2018, 2020, aqui da cidade de Montes Claros, norte de Minas Gerais. O tema da minha pesquisa foi do despertar para a consciência política dos jovens do ensino médio, na cidade de São João da Lagoa, que é uma cidade que fica aqui a 70 quilômetros de Montes Claros, onde eu leciono há 10 anos. O porquê desse tema, né? Consciência política. Desde o do início que eu trabalho com os jovens do ensino médio, eu sempre teve uma coisa que me angustiou, tanto em relação aos jovens, quanto nas conversas ali com os professores e tal, que girava em torno da temática da necessidade do protagonismo, né, que é algo que vem sendo sempre cobrado, né, da sociedade, da importância da gente trabalhar o protagonismo nos jovens, e da participação política, que também é outro tema importante, e a sociedade vem cobrando isso, que não há esse interesse dos jovens pela temática da política. Aí, diante dessas situações, eu fui buscar respostas na filosofia, e acabei me instigando mais na temática, né, a partir da filosofia aristotélica, porque o Aristóteles vai falar que o homem é, por natureza, um animal social e político, que é impossível você pensar o homem fora da dimensão política. O homem nasceu para viver em sociedade, e é um dos fatores que vai diferenciar o homem dos demais animais, essa necessidade de viver em comunidade. Então, se essa proposição aristotélica ela nos dá essa cobrança, como a gente pode admitir, né, em pleno século XXI, que os jovens se desinteressem por uma temática tão importante na vida deles? E quais são os desdobramentos disso? Nós temos que compreender que o Aristóteles, assim como os outros gregos, eles viam que era importantíssimo o homem participar da política. Inclusive, foi uma das contribuições que eu considero que os gregos nos deixaram de maior importância, que foi a invenção da política para o mundo. Nós podemos falar que a política fala grego. Ali, quando os gregos se reúnem em praça pública ali, no espaço da Ágora, que eles instituem a polis, que eles criam um modo de resolver as suas questões, pautado na política. Então, isso vai trazer um grande legado. E o Aristóteles, assim como os gregos, ele entende que o homem ele necessita de viver em comunidades, necessita da política. E é a política, né, que vai possibilitar ao homem estabelecer esses laços de coletividade, de vivência em comunidade. Aí a própria questão, né, a ética também vai vincular-se à política, né, já que a política ela tem como por objetivo a busca do bem comum, e o Aristóteles entende que esse bem comum, né, esse telos que ele vai vislumbrar, ele se dá na vivência em sociedade, na vivência em comunidade. Então, há uma combinação aí, né, do Aristóteles, da política relacionada com a ética. Também a questão da educação. A educação, segundo Aristóteles também, ela é um problema de natureza política, né? Já que a educação ela tem por objetivo formar o cidadão para participar da vivência da polis. Então, é outra questão também que dá para a gente trazer para o presente, né? Porque há um certo temor, né, de se misturar, às vezes, educação e política nas escolas.
principalmente em cidades pequenas, né, que há um revanchismo, as pessoas têm até medo de tocar no tema político com receio, né, de tomar uma outra conotação fora dos muros da escola. Então, o Aristóteles vê a educação também como importante para a formação desse cidadão da polis. Então, como o Aristóteles adverte dessa necessidade, dessa participação política, eu consegui perceber que, dentro dos regimes políticos, o que mais propiciava essa vivência em comunidade, que possibilitaria tudo aquilo que o Aristóteles entende de política, é o regime democrático. Dentre os regimes, a democracia é esse que vai privilegiar essa participação política, né? A própria palavra democracia, de origem grega, demo, povo, e kratia, poder. Essa participação do povo no poder, ela é extremamente necessária. Então, diante disso, eu procurei investigar também questões relacionadas à democracia, tanto no mundo grego, quanto o conceito de democracia moderno e contemporâneo. Lá no mundo grego, nós vamos ter o Aristóteles como um dos defensores, né, desse regime. Lembrando que a democracia também ela já vai ser abordada lá, inclusive, alguns vão atribuir ao grande estadista Solo, né, um dos criadores desse regime. Com o Platão, ele não considera a democracia como um modelo ideal, mas como bom cidadão que era e respeitador das leis da cidade, ele vai respeitar essa opção dos atenienses pelo regime democrático. Também, dentro da democracia proposta pelos gregos, ali que foi desenvolvida no ambiente da polis, nós não podemos deixar de ressaltar a importância que tiveram os sofistas nesse contexto, né? E, principalmente, melhorar a nossa visão em relação aos sofistas, que ficou um legado muito influenciado, né, pela filosofia socrática, de uma visão um pouco pejorativa dos sofistas. Mas aí, como nós podemos perceber lá na Paideia, né, com o Werner Jäger, ele já vai trazer uma nova roupagem e exaltando alguns pontos positivos dos sofistas para a política e para a democracia grega. Por quê? Já que o homem necessita de viver em sociedade, necessita de participar da política, ele precisa se preparar para essa arena política. E ali nos debates na Ágora, os sofistas tiveram esse papel importante, de preparar os jovens atenienses para esse debate político. Isso vai ser importante porque vai trazer, de certa forma, uma democratização e um acesso a conhecimentos que a maioria dos gregos não tinham, eram restritos a uma estirpe aristocrática. Então, os sofistas acabam trazendo isso para eles. Então, os sofistas eles vão ter uma influência muito grande na política grega, não só na política, né, como na questão da educação. Nós não podemos falar da educação grega sem falar da figura dos sofistas. Então, os sofistas vão ter essa contribuição, já que eles trazem diversos tipos de conhecimentos, como gramática, música, outros temas além da retórica, né? E da questão de ensinar os jovens gregos a participar do embate político. Então, ali nesse espaço da Ágora, nesse espaço democrático, em que a palavra ela tem um grande poder, vence quem fala melhor, quem sabe convencer, que é melhor na persuasão, então os sofistas acabam tendo uma importância muito grande. E por isso que eles vão ser admirados pelos gregos nesse sentido. Outra questão importante também, que os sofistas vão trazer acerca da concepção da educação.
Um dos principais deles, o Protágoras, ele vai falar que a educação, ela não termina com a saída da escola. Muito pelo contrário, é a partir do momento que você sai da escola que começa a educação. Mas já é uma educação cívica, onde você deve se preparar para essa vivência em sociedade. Nós sabemos que para viver em sociedade você tem que saber respeitar as leis, tem que ter o conhecimento como é que o Estado funciona. Então, eles entendem também essa necessidade, né, dessa continuação dessa educação, já é uma educação cívica. Já na modernidade, eu procurei fazer esse paralelo, né, o ideal democrático dos gregos e o ideal democrático moderno e contemporâneo. Na modernidade, eu trabalhei o conceito de democracia no Barroco de Spinoza. O Spinoza, ele é um admirador do regime democrático. Ele, quando se fala em regimes políticos, tanto lá na sua obra Tratado Político como Tratado Teológico Político, ele não hesita em dar sua preferência para a democracia. Porque, segundo ele, a democracia é o regime em que vai prevalecer a voz da maioria sem abafar a voz das minorias. Então, mesmo que prevaleça ali esse consenso da maioria, mas as minorias também têm direito. Ele vai ter uma discordância do conceito democrático de democracia aristotélica no sentido de que nós podemos perceber lá na obra política do Aristóteles que ela tem uma tendência aristocrática. Nem todos podem participar desse debate político, né? Visto que os gregos não deixavam mulheres, escravos, estrangeiros participarem, né, desse debate político. O Spinoza não. O Spinoza fala que é esse regime que todos têm direito a chegar ao poder. Quem pudesse sair melhor que vai chegar ao poder. Então, para o Spinoza, as minorias, os pobres também têm o direito a participar da questão política. Aí, na contemporaneidade, eu me entusiasmei muito, foi até uma contribuição do professor José dos Santos, na minha banca de qualificação, que ele tinha me sugerido tratar democracia no italiano Norberto Bobbio. Aí eu procurei estudar um pouco sobre esse conceito de democracia do Norberto Bobbio. Ele vai estar presente no livro dele, né, intitulado Futuro da Democracia, em que ele traz uma abordagem dessa democracia proposta pelos gregos e traz algumas nuances daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo, se aquilo que os gregos vislumbravam, o que deu certo e o porquê que não deu certo. Uma das questões, né, que vai falar que vai diferenciar da democracia grega para a que nós temos agora na contemporaneidade vai ser que com os gregos nós tínhamos uma democracia direta, onde não existia, né, intermediário entre os deliberantes e os deliberados. E hoje, nós, na democracia contemporânea, nós já temos uma democracia representativa, na qual nós, até pela complexidade, né, do tamanho dos estados, nós elegemos os nossos representantes através de eleições periódicas. Outra questão que o Bobbio trata, que eu achei bastante interessante, que é uma das características da democracia, vai ser o conceito de poder invisível. Porque, segundo ele, a democracia, quando ela surge com o propósito de eliminar qualquer tipo de poder invisível e com a perspectiva de dar vida a um governo cujas ações se dão publicamente. Então, o objetivo da democracia é isso, é que as ações elas sejam tornadas públicas.
Numa democracia, uma ação que pode ser considerada justa e democrática é aquela que é tomada publicamente, pois a ação injusta, quando praticada publicamente, suscita uma série de reações, o que torna impossível a sua prática. Então, ele vai trazer esse elogio para esse conceito de democracia, falando que ela traz essa visibilidade. Então, é um dos defensores. Também procurei trabalhar a questão da cidadania, né, já que a proposta era despertar os jovens para a consciência política, e falar de consciência política implica em falar do conceito de cidadania. Aí eu trago uma abordagem do processo de construção de cidadania no Brasil. No Brasil, nós tivemos um período aí da ditadura, né, que o conceito de cidadania foi praticamente abolido, né, e que ele é retomado após o ano de 85 e afirmado mais na Constituição de 88. Constituição de 88, que é muito conhecida como a Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela traz lá, nas suas letras e nos seus artigos, né, ideias que possibilitam o exercício da efetiva cidadania do brasileiro. Passamos também por um processo, na última década, né, que o exercício da democracia ele já tem se dado de uma outra forma, e daí traz a implicação, né, da força das redes sociais, tanto é que tem tido um impacto muito grande na formação desse novo cidadão, né, as redes sociais, tanto é que as manifestações, elas são combinadas e têm o seu início muito nessa organização de rede social. Também trago lá a questão dos empecilhos para o exercício dessa cidadania, que é a questão das fake news, que vem atormentando a nossa sociedade, né? Até de que forma que esses jovens eles têm exercido essa cidadania motivado por algo verdadeiro ou motivado pelas fake news. E, como intervenção pedagógica, né, como era uma das questões que o Prof. Filo nos pedia, eu procurei desenvolver um projeto na escola chamado de Jovem Vereador. Por quê? Dentro desses debates, essas conversas, o trabalho com os textos filosóficos, uma das coisas que eu percebi que o desinteresse dos jovens pela política era muito motivado pelo desconhecimento, né? O desconhecimento, ele acaba gerando o preconceito, a apatia. Então, eu procurei desenvolver com eles esse projeto de jovem vereador, que consistiu na formação de uma Câmara de Vereadores na escola. Na cidade lá, tem 9 vereadores na Câmara. Nós elegemos uma Câmara com o mesmo número, e esses jovens vereadores, eles participavam de uma reunião mensal lá na Câmara. Esse projeto, ele acabou virando lei na cidade lá, o prefeito sancionou, e se torna um projeto permanente lá. A cada 2 anos, nós temos uma Câmara de jovens vereadores lá. E esses jovens vereadores, eles, ao participarem das reuniões da Câmara, eles acabavam exercendo esse protagonismo. Por quê? Eles pegavam ali a demanda da comunidade, pegavam as demandas da escola e apresentavam lá na Câmara como sugestão de projetos de leis, levavam requerimentos. E nisso, eles acabaram percebendo que aquela ação deles ali tinha um resultado. E quando eles começaram a ver que eles estavam conseguindo coisas, melhorias para suas ruas, melhorias para as cidades, eles acabaram se interessando cada vez mais pela política. Perceberam que a política ela tem protocolos, né, aprenderam a fazer requerimentos, ofícios, como é que isso funcionava. Então, foi um projeto que trouxe um ganho muito grande, tanto para a escola, quanto para a cidade.
Então, eles acabaram percebendo o quanto que era importante participar da política, se interessar mais por esse universo que é imprescindível na vida de todos. Então, por isso que é importante a gente sempre voltar nessa proposição aristotélica, né, que o homem necessita de viver em sociedade, participar da política. Então, não é uma questão de opção, mas uma necessidade, a participação e essa vivência democrática desses jovens. Então, acho que é isso. É um trabalho meio extenso. Eu procurei dar uma sintetizada. Ok, professor Hermelino, muito obrigado. Parabéns. Como é uma pesquisa já concluída, né? Eu sei do trabalho que deve ter sido, das contribuições que o senhor traz para a gente. Eu acho que é fundamental nesses novos tempos, né? Professora Suzana e professora Francione, fica à vontade. Falar, professor Suzana, primeiro. Posso, professora. Dessa vez eu vou... Não vou receber ali sininho, não. Vou falar. Tainá, olha, todo mundo sextando, a gente está aqui empolgado, professor Suzana, e Tainá judiando da gente. Tá vendo, rapaz? Que coisa, cara. Olha, vamos lá. Professor Hermelino, parabéns, muito bom. Enfim, estava tomando algumas notas, mas tem registros, professor, dessa intervenção disponíveis no site? Claro que lá na sua dissertação deve ter alguma coisa, algum apêndice, né, algum anexo. Tem no apêndice lá, tem um projeto de lei, a forma como é organizado, as pesquisas de campo, tudo está bem estruturado lá. Pronto. Porque sabe que a Unesco ela tem, não é, um trabalho assim, né? Se a gente entrar em contato com a Unesco, parece que uma vez por ano, né? Ela escolhe lá dependendo das opções da demanda, né? Ela escolhe uma escola e faz lá uma espécie de ONU, né? Uma simulação da ONU, né? Então é quase uma semana inteira, parece, de atividades onde cada aluno, né, participa assim como um presidente, um diplomata, né? Alguma coisa assim interessante. Eu me fiquei lembrando disso, e queria ver os registros disso assim e tal para compartilhar, né? Nas aulas que a gente dá do Prof. Filo também, dá os exemplos, né? Olha, um exemplo exitoso aqui, uma coisa que foi ótimo, né? E do ponto de vista, assim, só da teorização, eu vi o caminho, né, professor, que você percorreu, né? A recomendação lá da banca, não foi, de qualificação para colocar o Bobbio, né, e tal. É isso, me parece que é mais só essa questão mesmo que foi observada, né? Quer dizer, a gente tem uma democracia, né? A gente pode chamar também de liberal burguesa, enfim, uma democracia representativa, né? Diferente da direta, mas, por exemplo, muitos dirão também que o que temos em Cuba, né, também é uma democracia, ela só não é a burguesa e representativa nesse sentido, tanto que ela tem essa coisa dos conselhos, né, que vai dos bairros e vai ampliando e tal. É um partido único, no sentido da revolução, né? Enfim, mas eu achei interessante o caminho teórico, né, que você percorreu, né, lá dos gregos, o moderno, chegando a Bobbio, né, e a intervenção que foi exitosa, né, nos resultados. Parabéns, professor, foi muito bom, muito bom. Inclusive, no ano passado, eu acabei levando eles em Brasília também, participaram de audiências públicas lá, conheceram toda a estrutura política, e eles ficaram encantados. Isso, muito bom, muito bom. Muito bom, parabéns, professor. Obrigado. Eu ia até pedir para detalhar mais, mas como tem registro, né, depois eu quero ver. A gente falando aqui de política, e eu vendo aqui uma notícia de que hoje a Câmara dos Vereadores de Porto Alegre declarou o dia 8 de janeiro como Dia do Patriota, né? Uma questão bem preocupante. Professora, desculpe interromper, mas circulou também, não é fake não, isso não? Eu não sei, aqui eu estou recebendo notícia num grupo de professores, assim,
eu vi alguma Eu coisa vi, assim. eu vi no UOL eu vi. Eu não sei se foi colocando como. Eu vi essa notícia no UOL. Foi, né? Foi. Bom, vamos Eu não lá, sei vamos. também se depois, lá no final, eu vi. Eu vi também por Vamos alto. ver. É, Vamos ver o que é que dá, mas não é novidade para a gente, né? Como estou a preocupado. Juliana falou. É, Isso. Hermelindo, é isso. Só parabenizar pela sua pesquisa, dizer que agora, mais ainda, é muito importante a gente trazer essa participação da juventude. Eu acho assim que às vezes a juventude está bem distante, né? A gente precisa mesmo estar discutindo, estar instigando, estar levando a participação, porque parece que não é algo tão importante muitas vezes, né? Então, é isso, é questão de conhecer mesmo, de participar, de levar a juventude à discussão filosófica, mas muito mais de entender como você fez todo esse processo de intervenção, deles entenderem o papel deles, né, nesse contexto político, e entender o que é realmente, como o professor Suzano falou aí, né, que tipo de democracia que a gente quer, né? Parabéns. Obrigado. então, vejam, só para concluir um pouquinho a minha fala, eu gostaria de agradecer ao professor Hermelindo, parabenizar pela pesquisa. Eu acho o seguinte, a exemplo de Juliana, Hermelindo conversa com vários, e ele fez umas escolhas interessantes que estão embarcados ou segurados no mesmo cabo, né, que é o cabo da democracia, a história da democracia. Isso é interessante. Ou seja, nós não estamos impedidos no processo de formação do Profilo de fazer um processo de diálogo com várias possibilidades, mas essas possibilidades precisam estar unidas no mesmo processo num cabo que os sustenta, né? Então, eu acho isso interessante. É um exemplo daquilo que a gente já vem falando. Eu acho que essa apresentação de Hermelindo só mostra a complementação do que a gente vinha falando anteriormente, né? Essas conversas qualificadas, mas bem elegidas, não é? Dentro do universo do objeto muito tranquilo que vai ser escolhido por vocês, tá certo? Então, eu agradeço profundamente, tá certo? Eu quero dizer, só para encerrar, que o Prof. Filo, ele traz uma grande novidade no processo de filosofar do Brasil, que é essa perspectiva de nós jogarmos a filosofia e refletirmos analiticamente e de forma existencial no chão da escola, sabe? Às vezes, alguns colegas nossos perguntam assim, qual é o problema filosófico? Mas é também um problema pedagógico, sabe? O problema pedagógico e filosófico caminham juntos, porque nós estamos falando de um mestrado de ensino de filosofia. E o que os colegas acabaram de dizer e de falar só corrobora tudo isso, tá certo? Então, eu encerro... E a gente vê, professor, como a escola, ela está cheia de problemas filosóficos. Pois é, não, principalmente porque é o espaço filosófico a escola. Nos últimos tempos, eu fico muito preocupado quando o pessoal, não, eu não quero falar de ideologia. O lugar de se falar de ideologia é a escola. O nosso embate nos últimos tempos, né, é justamente falar, nós não estamos falando de doutrinação ou ideologização. Nós estamos falando da escola como um lugar onde as ideias, elas borbulham como diferença. Né? Então, no dia que a gente fechar a escola para a diferença de pensamento e a universidade para a diferença de pensamento, a gente vai estar impedindo ciência, vai estar impedindo filosofia. Então, o grande desafio nosso é tornar, a escola já é continuar a abrir as portas para uma escola emancipadora, para uma escola das diferenças, mas principalmente onde a gente possa colocar os pensamentos diferentes para chegar a novas emancipações. Tá certo? Muito obrigado. Eu encerro minha fala aqui, professor Francione, professor Suzano, muito obrigado, Zé Antônio, Juliano. O Hermelino pediu a palavra ainda, viu, Tainá? Mas eu vou encerrar minha fala. Muito obrigado, grato pela companhia. Vocês são especiais. Pois bem, eu concordo com o professor Patrocínio aí. Eu acho que uma das questões importantes que o Profilo nos possibilitou, né, foi olhar para o chão da escola. É uma das críticas que eu sempre tenho falado lá com o pessoal do departamento lá de filosofia da Unimontes, que
a universidade ela se afastou das escolas públicas, né? Sendo que quem chega lá são os alunos lá da escola. Então, não parece que há um universo imenso de distanciamento entre a universidade e a escola. Então, essa possibilidade de a gente, através da filosofia, desenvolver essas ações de intervenções pedagógicas na escola, né, à luz dos textos filosóficos, isso foi fundamental. Então, se a universidade ela quer continuar tendo força, ela não pode se distanciar da escola. Tem que pensar a escola numa via de mão dupla. A filosofia e seu ensino têm o mesmo destino: